Queridos, vamos pegar os nossos livros e vamos abri-lo na página de número 131. Esse capítulo em que nós estamos tratando acerca do selo de Deus e do selo da besta, né? E coincidentemente, em razão desse tema, o tema dos selos, do selamento, nós estamos falando agora sobre a questão da justificação pela fé, uma vez que o selamento não deixa de ser o próprio ato de justificação pela fé acontecendo dentro de nós. Entendendo justificação pela fé enquanto um processo pelo qual todos nós passamos, que nós vamos sofrendo ajustamento de consciência. Queridos, isso é de uma seriedade tão grande, porque na maioria das vezes nós não paramos para refletir o quanto que as nossas mentes, as nossas consciências, as nossas vontades, nossas emoções, elas estão desalinhadas com Deus, desalinhadas com tudo aquilo que é divino, que é belo, que é justo, que é bom, que pertence ao bem. Nós somos tomados por uma herança caída, de uma mentalidade, de uma consciência que vai de encontro aos atributos divinos. Então, um dos aspectos da salvação que nós recebemos é exatamente o Senhor operando em nós a salvação no sentido de nos salvar interiormente desse desalinhamento. Geralmente, quando falam de salvação, como é que as pessoas dizem geralmente? Eles pensam num Deus que fica barganhando com as suas criaturas, condenando umas para o inferno, levando outras para o céu, selecionando os que ele vai salvar, dos que ele não vai salvar, né? Entendem salvação enquanto levar alguém para o céu, condenação, jogar o outro no lago de fogo, e não entendem que o céu e o inferno é uma condição interior que todos os homens passam em maior ou menor medida. Não que não haja o aspecto da vida eterna, que é a nossa condição após a morte ou após os acontecimentos escatológicos previstos no Apocalipse. Não é isso que estamos dizendo. Não estamos negando os aspectos escatológicos da vida vindoura. Não. Estamos dizendo que muito mais do que céu e inferno enquanto lugar, o fato é que o homem, ele precisa ser salvo no seu interior, porque é dentro do homem que ele está perdido. A perdição se dá na consciência humana, no coração humano, na ilusão que se instaura no coração do homem e o faz constantemente errar o alvo. Então o homem está constantemente errando o alvo da sua existência. Por quê? Porque ele tem uma consciência totalmente fora de sintonia com o que é o justo, o que é o belo, né? Com Deus, com o Espírito de Deus, com os atributos de Deus. Então a obra de salvação, ela consiste, sobretudo, em salvar o homem aqui dentro dele, fazendo esse ajustamento de consciência. E não é um ajustamento, queridos, que acontece do dia para a noite. Não é uma coisa que você vai dormir de um jeito e acordar de outro. O homem não funciona dessa maneira. O homem, ele é construído, ele é moldado. A Bíblia vai usar um termo interessante, que é quando fala sobre a edificação da igreja, ou a edificação do novo homem. Essa palavra edificação remete à ideia de quê? De construção. Ou seja, o homem está sendo construído. É lógico, é uma palavra metafórica, mas para falar de todo esse processo, mediante o qual o homem vai evoluindo, sua consciência vai se expandindo, seus horizontes vão se abrindo, e o homem vai compreendendo a si mesmo, vai compreendendo a Deus,
vai compreendendo o próximo, vai compreendendo a humanidade, vai compreendendo a criação. E quanto mais o homem, sob a luz do Evangelho, vai sendo iluminado, ele vai compreendendo, o Espírito Santo vai ajustando a sua consciência, vai alinhando a sua consciência a Deus, e nesse sentido o homem vai sendo o quê? Justificado. Nossa defesa é que a justificação pela fé, ela acontece não de um só golpe, mas acontece paulatinamente. E novamente eu quero repetir as bases desse entendimento, para que nenhuma pessoa desavisada possa eventualmente se fechar para esse ensinamento, por não ter ouvido as mensagens anteriores, né? A base para afirmar e fundamentar que a justificação pela fé acontece dentro de um processo e não de um só golpe. Vocês entendem a expressão de um só golpe, né? Acontece dentro de um caminho. Levam-se dias, meses, anos para o homem se ajustar à vontade de Deus, ao coração de Deus. A base é exatamente os dois livros principais da Bíblia que tratam sobre o tema justificação pela fé. É o livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, e o livro de Tiago, escrito pelo apóstolo Tiago. Isso porque ambos falam sobre a justificação, ambos colocam a justificação, ali representada na pessoa e na experiência de Abraão, só que com um detalhe interessante. Quando Paulo fala de Abraão sendo justificado por meio da fé, ele coloca Abraão quando foi chamado em Ur da Caldeia. Ou seja, no princípio da fé, Abraão, quando chamado, diz Paulo, foi justificado. Aí você pensa, foi justificado, está justificado. Só que agora você olha para a história de Abraão, e Abraão vai caminhando, um longo caminho, e nesse caminho, Abraão, o coração de Abraão vai se revelando, e vai se mostrando o quão desalinhado ele efetivamente estava em relação a Deus e a sua vontade. Leiam com atenção a história de Abraão, façam esse dever de casa, é importante. O problema é que os cristãos, eles fizeram dos nomes bíblicos nomes de santos, né? Por exemplo, você dá um exemplo aqui bem prático, mais próximo de nós, Santo Agostinho, né? Quando fala Santo Agostinho, é o Santo Agostinho, né? Só que leia a história dele para você ver, todo o processo de conversão, de tantos desvios de caráter, de conduta, de procedimento, de consciência que ele tinha. Leiam o livro Confissões, né, de Agostinho de Hipona. Vocês vão perceber que até ele chegar a ser considerado, agora eu falo do ponto de vista da história dele dentro da instituição católica, a ser considerado um Santo Agostinho, foi um longo processo. Mas deixa o Santo Agostinho de lado e vamos ficar só com Abraão. Abraão também, os nomes bíblicos, Davi, Abraão, Jacó, Isaac, Daniel, nós endeusamos esses personagens porque se tornaram nomes sagrados e deixamos de ler com atenção suas histórias. Leia a história de Abraão. Abraão comete uma série de desvios e de deficiências da fé ao longo desse percurso, mesmo depois de ter sido dito que ele foi justificado pela fé por ocasião do seu chamamento. Deus o chama pela primeira vez, ele não obedece e não vai, não escuta. Aí Deus usa Terá, seu pai, para tirá-lo, da Mesopotâmia. Aí ele chega até lá em Padã Arã, onde aos 75 anos Deus o chama pela segunda vez e ele sai. Agora ele sai. Só que agora é dito, saia não somente da tua terra, ele já havia saído, mas saia da casa dos teus pais, porque ele levaram consigo o pai, a mãe, a mulher, o irmão, o primo, todo mundo. Daí ele sai e ainda leva consigo Ló. Ou seja, tudo isso são muletas que ele não quer se desenraigar, abrir mão, ele não quer se lançar no escuro da fé.
são suas fraquezas. Lá na frente tem um problema com Ló, eles têm que se separar. Deus lhe promete um filho, ele duvida da promessa de Deus, pensa que Deus não é suficiente para lhe dar o filho. Ele então, sugestionado pela sua mulher Sara, faz um filho na escrava. Você sabe de toda aquela história. Ele desce ao Egito com medo, de perder a sua mulher, mente para Faraó. Ou seja, Abraão, mesmo tendo sido dito que ele estava justificado, a sua experiência prática mostrava que ele tinha muitos desalinhamentos, mas ali era um caminho de uma experiência de ajustamento, até que quando ele chega no Monte Moriá, que ele entrega o seu filho sobre o altar, aí Tiago, na sua epístola, vai dizer: é somente neste momento do Monte Moriá em que ele entrega o seu filho, ou que Isaac é tirado, é arrancado, é sacrificado no coração, é que neste momento é dito: somente ali se cumpriu a palavra que fora dita, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a justificação pela fé, ela tem um começo no início do chamamento, só que ela tem todo um desenvolvimento, um desdobramento, até que um dia ela venha a se consumar. E esse ajustamento é o que no Apocalipse simbolicamente chama de quê? De selamento, sendo selados com o Espírito Santo. O selamento que é o escrever na testa o nome do Pai e do Cordeiro, que obviamente é outra figura, uma outra metáfora para se referir à inscrição dos atributos do Pai e dos atributos do Filho dentro da consciência humana. Imagina só os atributos do Pai sendo inscritos, sendo gerados dentro da mente e do coração humano. Os atributos do Cordeiro sendo inscritos dentro do homem, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, 19, até Cristo ser formado em vós. Isso é todo um processo, perfeito? Bem, mas para tanto, no nosso livro, nós demonstramos que existe um falso conceito de justificação pela fé, que é aquele conceito de que as pessoas dizem que desde que você tão somente creia no sentido de acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados, você já está justificado e está tudo certo. E isso eles o fazem, lembre da mensagem da semana passada, baseados em quê? No grande erro acerca de Deus, porque enxergam a Deus como um credor, porque eles pensam que o homem, depois de ter caído, Deus teria ficado enraivecido, magoado, entristecido, e agora Deus se tornar um Deus irado, um Deus implacável, incapaz de perdoar o homem. Aí você fica imaginando essa figura desse Deus que fora construído. E é um Deus grego, tipicamente grego, um Deus caprichoso, um Deus que lança praga sobre o povo e não retira a praga enquanto não lhe for oferecido sangue. Um Deus que bebe sangue, um Deus que adora sacrifício, um Deus que adora a dor, o sacrilégio, a humilhação. Mas na verdade nós temos visto que Deus, ele absolutamente pode ser visto ou compreendido como Deus pintado, sobretudo pelo cristianismo. É lamentável dizer isso, mas nós estamos tentando demonstrar isso. E hoje, a nossa leitura, nós vamos então demonstrar, a partir da página de número 131, as razões por que Cristo então morreu. Porque a grande pergunta diante do que nós temos dito é: por que então Cristo morreu na cruz do Calvário? Não é? Para que Deus teria enviado o seu Filho ao mundo para morrer na cruz? Com qual objetivo? Se não é para pagar uma dívida ao próprio Pai. Bem, nesse sentido, com respeito à questão da dívida, assista a mensagem da semana passada, quem ainda não assistiu. Com respeito ao porquê Jesus ter morrido, eu quero ser claro para vocês e estabelecer dois parâmetros. Um nós vamos abordar, o outro parâmetro nós não vamos abordar, pelo menos até nós
sermos conduzidos a essa abordagem, ok? Então, não me perguntem, nem aqui nos presentes, e nem depois, não me fiquem me mandando e-mail, pastor, o que é que você queria dizer e você não falou? Eu não vou fazer essa abordagem, tá bom? No caso, tratando-se, presta atenção, do Logos, do Cristo, o Cristo de Deus, ele tem uma missão, ele deixa os céus, e ele se encarna e entra na história humana. Essa incursão do Logos na história humana tem duas razões e dois motivos. Uma nós não vamos abordar, deixa ela guardadinha. Um dia eu vou falar assim, lembram daquele dia? Pois é, agora tenho autorização de Deus para abordar. Vou abordar apenas aquela que nos interessa no momento. Tudo bem, pessoal? Que é a razão da sua morte, que está vinculada à nossa salvação. É isso que nos interessa agora. Nada além disso nos interessa, porque requeriria uma série de fundamentação, de tempo, entraria outras áreas do conhecimento, e talvez não seria frutífero para o nosso momento, enquanto o nosso crescimento espiritual. Nós temos que andar de acordo com o nosso crescimento. Tá bom, queridos? Então eu até quero pedir para a igreja que se atenham somente àquilo que até agora nos é dado comunicar aos irmãos, tá bom? Não vamos ficar, como diz, ficar charfundando, não. Vamos ficar especulando, não, porque é muito complicado isso aí, tá bom? Guardem o coração de vocês. Mas vamos lá, página de número 131, a partir do primeiro parágrafo, onde diz todo o suplício do Messias. E a partir de agora, eu vou lendo aqui os pedaços e nós vamos explicando. Nós vamos apresentar uma série de situações que explicam o motivo por que Jesus morreu na cruz. Vamos ponto a ponto, vencendo cada item, e assim nós vamos avançando, tá bom? Então leiamos. Todo o suplício do Messias foram sofrimentos necessários, em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar a ovelha perdida. Bem, amados, tudo que nós aqui falamos, nós buscamos fundamentar na Escritura. Quando se faz um estudo bíblico acerca de um dado assunto, como é que o apologeta, o exegeta, o estudioso, como é que ele faz? Não é? Como é que a pessoa faz para estabelecer um estudo bíblico que traga as fundamentações acerca daquele dado tema? Então, ele precisa buscar na Escritura tantos textos possíveis que ele encontre que aborde o assunto. E aí ele vai começar a fazer um estudo particular de cada um desses textos, dentro do seu texto, do seu contexto, e depois ele vai reunindo essas peças, perfeito? E ele vai então tendo uma imagem geral daquele tema. Então veja que logo nesse início aqui, nós já temos aqui um texto que está sendo apresentado, ainda que não esteja indicado aí por um texto bíblico. Quando diz, todo o suplício do Messias foram sofrimentos necessários, em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar sua ovelha perdida. Lembra da parábola de Jesus, quando fala da salvação do homem, que ele diz, quem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, e uma se perde, que não deixe então as 99 ovelhas no deserto, e vá buscar aquela ovelha que se perdeu. Ou seja, a ida do pastor em busca daquela ovelha, pelos campos, pelos desertos, pelos vales, pelas montanhas, isso implica muitos perigos. Então imagine só vocês que o Cristo de Deus, ele simplesmente fala assim, eu vou à terra, eu vou me fazer homem para buscar o homem que está perdido. Será que é tão simples vir aqui, pegar o homem e levar? Vamos pensar, irmãos, Deus não é um ser mágico. Não confunda Deus, nem a sua sabedoria, nem o seu poder com magia, com
a mágica enquanto um passe de mágica, né? Porque Deus poderia salvar o homem de várias formas, não é? Deus não poderia salvar o homem de várias formas. Se você fosse Deus, como é que você se proporia a salvar o homem? Qual seria o seu plano de salvação? Eu faria muito rapidamente, né? Eu mataria todo mundo, né? Não tocava fogo não, é só fazer desaparecer, um passo de mágica, né? A ideia da mágica aí, desaparece com essa turma que não presta para nada, não serve para nada, e não serve mesmo, né, pessoal? Não serve, vamos ser honestos. E faria outro, com os parafusos apertadinhos, tudo direitinho, não dar-lhe-ia livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio para quê? Não, vai fazer do jeito que eu quero, e a coisa funcionaria, coisa mais bela do mundo. Mas se a minha mente de homem, lógico que se eu fosse Deus assim, eu não faria. Agora, se eu estivesse no lugar dele, com a minha mentalidade, eu faria uma tolice dessa. Mas não, quando Deus criou o homem, Deus o criou um ser inteligente, dotado de vontade, dotado de emoções, dotado de liberdade, um ser que, pela sua própria natureza, está em constante evolução. Não se desespere diante da palavra evolução, não. Basta você olhar para a própria história da humanidade. Olha para o homem do século X, depois de Cristo, e para o homem do século 21. Compare um ao outro e você verá o quanto que esse homem tem evoluído, tem crescido nas suas faculdades. E assim você pode ir comparando, voltando, né, antes de Cristo, vai voltando, você vai vendo. Ou busca até mesmo hoje homens não tão evoluídos humanamente falando, ainda bárbaros, enfim. De todo modo, o fato é que Deus, quando Ele vem salvar o homem, Ele tem uma estratégia. Ele vem, Ele vai entrar na história humana, Ele vai se fazer homem. E nesse primeiro ponto, quando diz que foram sofrimentos necessários, quer dizer, os sofrimentos que seriam o resultado da sua audácia. Há dois textos na Bíblia muito interessantes que nos ajudam a entender essa incursão do Cristo na história humana. O primeiro é aquele texto que está nos Evangelhos, não vou me recordar o endereço, mas é quando o próprio Jesus fala que o Cristo é aquele que vem e entra na casa do valente para saquear os seus bens. E chegando lá, ele encontra um mais valente, ou melhor, não é bem assim, né? Não, ele entra na casa do valente para saquear os seus bens. O valente aqui é a figura de Satanás, do império das trevas. Só que esse que entra para saquear os bens é mais valente do que o valente. Então, é uma guerra, é uma batalha. Não é simplesmente chegar aqui e pegar como se fosse um objeto inanimado, sem vontade, sem entendimento, sem coração, sem sangue e levar. Não, é lidando com consciências, é lidando com corações. Vocês vão perceber que desde o primeiro momento em que o verbo entrou no mundo pelo nascimento, que ele sofre oposição dos homens, não é? Do mundo das trevas, dos homens, da religião, do seu próprio povo. Então, é como que essa figura de entrar na casa do valente para saquear os bens implica um conflito que ele sofreria. Isso está de acordo com o segundo texto a que me referi, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. E esse é o versículo, para mim, ao meu ver, mais claro, que na primeira proclamação do Evangelho, quando é dito que a mulher daria luz ao seu descendente, e este faria o quê? O que o descendente haveria de fazer no mundo? Gênesis 3,15. E a mulher, o descendente da mulher, irá o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Não implica batalha? Não implica luta, sim ou não?
Então coloque de uma vez por todas no coração e na mente dos irmãos, no entendimento: Jesus, a obra de Cristo é esmagar a cabeça dessa serpente rasteira, demoníaca, terrena, perversa. Só que nesse ato de esmagar, ele seria o quê? Ferido. Mas que ferimento é esse? É de dívida que ele está pagando? É o pai dizendo: fura o pé dele, morde o pé dele, pica o pé, é isso? Não, é o furor da serpente lutando para vencer o Cristo e não conseguindo vencê-lo, o fere. Então o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, a paixão de Cristo são os sofrimentos necessários que fatalmente ele sofreria em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar a sua ovelha perdida. Não há pagamento algum exigido pelo Pai. Antes, há doação de si mesmo, entrega absoluta, com o fim de ter de volta o filho que voluntariamente o abandonou. E novamente nós tocamos no outro texto bíblico, ou seja, ele vai buscar o filho que voluntariamente lhe abandonou. Por que voluntariamente? Essa palavra quer dizer, ele não foi roubado. Essa palavra quer dizer, ele não está sequestrado por uma força estranha que não esteja nele mesmo. E onde diz na Bíblia que ele voluntariamente abandonou o pai? A parábola do filho pródigo. Disse: dá-me a parte da minha herança, porque eu vou me embora para uma terra distante. É o homem, na sua liberdade de escolha, que decide viver sem Deus. Lógico, ele está amarrado e sob o efeito do engano, da ilusão, mas nada que seja algo fora dele. Não há nada fora do homem que possa dominá-lo, senão tudo que o domina, ainda que das trevas, do império das trevas, são os enganos dentro da sua própria mente e do seu próprio coração. Então, todo o suplício do Messias foram sofrimentos necessários em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar sua ovelha perdida. Não há pagamento algum exigido pelo Pai. Antes, o que há da parte do Filho é doação de si mesmo. Essa entrega voluntária, essa entrega absoluta, essa determinação, de ir ou de vir ao mundo para trazer de volta o filho que voluntariamente o abandonou. Não foi Deus quem matou Jesus. Isso tem que ser colocado nos status de WhatsApp, viu? Não foi Deus quem matou Jesus. O Pai ama o Filho. E aqui eu preciso ler com os irmãos o texto de João capítulo 8, porque esse texto de João 8 explica-nos sobre a morte de Cristo, explica-nos quem matou Jesus e nos explica quem matou e quais as motivações por que matou a Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 8, leia comigo, fique atento à escritura, tá, amados? Capítulo 8 de João, palavras do próprio Jesus. Palavras do próprio Jesus. Capítulo 8, a partir do versículo 37. Vocês podem ler depois todo o capítulo 8, não tem problema. Jesus está aqui discutindo com os fariseus, com os escribas, debatendo. E aí Jesus fala assim a partir do 37, olha. Eu vou ler um pouquinho antes, o versículo 36. Jesus fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, imagine só, olhe para mim, Jesus chegando nesta assembleia na qual estamos. Onde nós estamos aqui? Ou vamos dizer, num congresso lá em Camboriú, que é um grande congresso de evangelhos do Brasil inteiro. Jesus tomando a palavra e falando assim para aquele povo que lá está: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que vocês acham disso? Você diria o quê? Amém, glória a Deus, né? Mas vai dizer isso para um crente, diga para um crente evangélico: se pois o Filho te libertar, tu serás livre verdadeiramente. Ele vai dar um pulo, mas eu já estou livre há muito tempo,
Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Abraão. Porque eu sou filho não sei de quem. Ou seja, as pessoas se agarram aos seus dogmas, às suas religiões, às suas crenças, para defini-los se eles pertencem ou não a Deus. Aqui Jesus está falando para líderes religiosos do judaísmo, para líderes da religião judaica, tida pela religião verdadeira, monoteísta, que representava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A única religião que tinha na terra um templo, construído a partir de uma planta que Deus havia dado ao próprio Moisés, a planta do templo, na terra sagrada que Deus havia indicado, os sacerdotes que Deus havia investido, com os sacrifícios exigidos, com as festas estabelecidas. Ou seja, do ponto de vista da revelação historicamente conhecida, até se você buscar várias religiões, lado a lado, buscar os seus fundamentos, os seus inícios, os seus começos, a história de Israel é estupenda, do ponto de vista histórico, do modo como colocam a tal da revelação recebida, porque eles receberam não somente o chamamento a partir de uma semente, mas também receberam um sacerdócio, receberam uma terra, receberam um templo, receberam tudo. E agora os integrantes, os membros dessa comunidade, dessa religião, diante de Jesus, debatendo com Cristo, Jesus fala para eles assim: olha, se pois o Filho vos libertar, olha a afronta, verdadeiramente sereis o quê? Livres. E Jesus, sabendo do que passava no coração e na mente deles, vai lhes dar uma resposta, ou pelo menos vai desvendar o que está no coração e, sobretudo, vai apresentar um princípio que nenhum religioso quer aceitar. O princípio de que não se define quem é de Deus pelo título de uma religião. Não se define. Escreva aí na sua Bíblia, na página em branco da sua Bíblia. Não escreva um versículo não. Escreva num caderno, escreva num quadro, no outdoor. Nenhuma pessoa é definida por Deus, se ela pertence ou não a Deus, pela placa religiosa ou denominacional a qual pertence. Pelo contrário, é de desconfiar. Quando você vir alguém se escondendo debaixo de um nome de uma religião ou de uma placa, fique suspeito. Quem vai dizer isso é o próprio Jesus. Vamos verificar qual é o princípio que Jesus estabelece para definir quem é de Deus e quem não é de Deus. Vamos lá. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Leia com calma, leia meditando. Jesus está dizendo aqui para os judeus de então, cuidado para não confundir os judeus com a nação. Se eu não estiver enganado, queridos, permita-me colocar deste modo, essa expressão os judeus, que se encontra largamente na Bíblia, é uma expressão muito perigosa, porque parece que ela define um povo da sua categoria plena. Entende ou não? E aí daqui a pouco se alguém diz: é judeu, é judeu, é judeu. Não é por aí, não é? Talvez esse termo, ele represente no tempo de Jesus aquela casta específica de perseguidores. Não é um termo que possa ser abrangente a tudo e a todos que fazem parte do território judaico ou da linhagem judaica. Não podemos pensar deste modo. Então vamos usar os termos, mas entendendo o foco, da expressão. Então Jesus fala para eles o seguinte, versículo 38, 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Ou seja, eu sei que vocês nasceram
biologicamente de Abraão. Por que Abraão? Lembram que Deus chamou Abraão? E o chamamento de Abraão, presta atenção, foi um chamamento em detrimento a todos os povos. Porque Deus criou Adão. Adão é a humanidade que se corrompe até o dilúvio. Dessa humanidade restam Noé e a sua família depois do dilúvio, que agora vai aumentando até a Torre de Babel, onde há a grande rebelião. Então a grande rebelião, em Gênesis capítulo 11, 10 e 11, é a rebelião da humanidade, em Adão, que passou do nome principal Adão para Noé, mas é a linhagem adâmica. Então é como que Deus fala assim: olha, não dá para continuar assim com a humanidade como um todo. Agora, calma, que não há desprezo em relação a essa parcela que fica para trás. Paulo vai explicar isso lá em Romanos, capítulo 8, 9, 10 e 11, sobre como Deus, ele construiu todo um projeto para colocar toda a humanidade debaixo do pecado, para por fim usar de misericórdia para com todos. Perfeito? Mas o fato é que, quando há então a rebelião na Torre de Babel, o que Deus faz? Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te fazer uma nação. Então Abraão é a semente de um povo escolhido. Abraão é a semente de um povo chamado. Abraão é a semente de um povo eleito, de um povo predestinado. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra predestinação e eleição, entendam esses termos vinculados à questão da economia de Deus. Entenda eleição enquanto a eleição de um vaso para um propósito, não a eleição de alguém para a salvação. Cuidado, eleição de um vaso para um propósito. Perfeito? Abraão eleito, predestinado, ali estava a semente. Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos, até que chegaram aqueles para quem Jesus estava dizendo: eu sei, diz Jesus, que vocês são filhos de Abraão. Porque eles poderiam justificar o quê? Ora, como assim nós somos escravos de alguém? Nós somos filhos de Abraão? Como se fosse hoje. Como assim? Eu sou crente evangélico, sou batizado nas águas, eu tomo da ceia do Senhor, eu tenho cargo na igreja, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, aquilo, outro. Ou seja, essa reivindicação tola que não prova nada, que não garante nada e não serve para nada. Eu sei que é ofensivo, mas mais ofensivo são as palavras de Cristo. Veja o princípio que Jesus estabelece no 37, né? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, esse contudo quer dizer, embora vocês sejam descendência de Abraão, embora vocês sejam evangélicos, embora vocês sejam religiosos, embora vocês contudo, vocês procurais matar-me. Ou seja, é um contrassenso. Como é que você se diz filho de Abraão, querendo matar a mim, que sou o Deus de Abraão? Não é um contrassenso? Agora eu pergunto, quem é que estava procurando matar a Jesus aqui? Era o pai? Quem estava procurando matar o filho aqui? Era o pai ou eram os líderes religiosos? Veja o texto, atente para o texto. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. E aí começa o contraste. Eu falo daquilo que eu vi junto ao meu pai. Quando disserem para vocês que o pai foi quem matou o filho, quem requereu a morte do filho, quem exigiu a morte do seu próprio filho, você traz para esse texto aqui, olha, e leia claramente, não é? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês
em cujo coração não estão as minhas palavras, vocês falam daquilo que vocês viram no vosso pai. Ou seja, o pai desses aqui, para que Jesus fala, não é o mesmo pai de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Há uma diferença, o pai celestial e o pai desses aqui. Seguindo adiante. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Não é simples ou não? Ou seja, onde é que está o fundamento aqui que Jesus estabelece? Ah, você é filho de Abraão? Ah, então faça as obras de Abraão. Porque Abraão se alegrou com o dia do nascimento do Senhor antes de Cristo nascer. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Abraão foi chamado na esperança do Messias. Tornou-se peregrino pela fé na esperança do Messias, aguardando ansiosamente o Messias. Então assim, quando fala, se vocês são filhos de Abraão, façais as obras de Abraão, quer dizer que existe uma correspondência. Não basta dizer sou filho de Deus, não basta. Eu vou pedir para vocês pararem um pouquinho aqui na leitura e ler comigo um outro texto interessante, que também toca nessa questão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e veja o que Jesus fala a partir do versículo 43. Ouvistes que foi dito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntasse, vocês são filhos de Deus? Ninguém vai dizer que não é, né? Mas é bom pensar nisso. É bom pensar nisso. A paternidade divina é algo que se alcança. Nós somos seres que vivem um conflito de paternidades. Tanto é que militam dentro de nós a carne e o espírito. Ora o Espírito Santo, ora o demônio. Ou não. O ser humano. Afinal, quando é que você é filho de Deus e quando não é? Não é estranho essa mistura, esse conflito, essa confusão de identidade? É bom a gente pensar nisso, porque a gente sempre tem que entender que todos os processos de salvação, eles são paulatinos. E nesse processo, nós somos como um adolescente que ora a voz engrossa, ora fina. Fica desafinando. Ora afinado, ora desafinado, ora ajustado, ora desajustado. Mas o importante é que nós sempre prossigamos para o amadurecimento, até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Entender que estamos no processo de ascese espiritual. Olha aqui, versículo 43 do capítulo 5 de Mateus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então aqui é um mandamento da nova aliança. É um contraste entre o mandamento antigo, ou o espírito antigo, né, que se entendia da lei de Moisés, com o espírito de Cristo no Novo Testamento. Lá era dito: amai o vosso próximo e odiai o inimigo. Aqui, amarás o teu inimigo, orai pelos que vos perseguem. Agora, olha a justificativa no 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Peraí, olha a relação. Amai os vossos inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E o que esse texto tem a ver com o que nós estamos lendo no Evangelho de João? Lá Jesus fala: eu sei que vocês são filhos de Abraão, e se vocês são filhos de Abraão, praticai as suas obras. Existe uma relação entre filiação e obras. Obras enquanto reflexo da filiação. Por exemplo, nasce uma criança, e aí todo mundo fala: rapaz, mas é a
cara do pai, né? Que coisa extraordinária. Leva os traços do pai, leva os traços da mãe, leva os traços do avô, da avó, da tia. Está todo mundo vendo o que é da família. Não tem jeito. Agora, pode ser o caso que nasça um filho na família e está todo mundo desconfiado que não tem nada a ver com ninguém, né? E para piorar o lado da mãe, nem com a mãe parece. Cadê o pai? Cadê o pai da criança? Não parece com ninguém. E todo mundo começa a desconfiar que parece com o vizinho, parece com o açougueiro, parece com o padeiro, parece com o pastor. Na igreja, então, que misericórdia, hein? Percebe que é uma relação que a Bíblia faz entre filiação e os reflexos da paternidade no filho. Ou seja, Jesus fala: se vocês são filhos de Abraão, deveriam agir como Abraão, porque filho de Abraão age conforme Abraão, porque é filho, porque tem o DNA, tem o sangue, tem o espírito, tem a mente, tem a constituição, a compleição. Jesus fala o mesmo princípio. Então olha o que ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Por quê? Ora, porque o Pai Celeste, enquanto Pai, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos, né? No caso, os filhos, porque trazem a filiação do Pai, a paternidade do Pai, o espírito do Pai, a essência do Pai, faz o mesmo que faz o seu Pai. Sim ou não? Enfim, como diz: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então ele fala de um crescimento até a medida da perfeição possível do Pai Celeste. Essa perfeição é a identificação do Filho com a natureza do Pai, a identificação do Filho com a vontade do Pai. Ou seja, pressupõe-se que toda filiação traz em si as características do Pai. Voltando para João, esse é o argumento de Jesus, quando ele diz no versículo 39, né? Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Versículo 40, mas agora, ao contrário, né? Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então pergunto, de acordo com o texto bíblico, quem desejava matar Jesus? De acordo com o texto bíblico, esses para quem Jesus se dirigia: homens religiosos, maus e perversos, que se escondia por detrás da ideia de filiação de Abraão, mas que de Abraão não tinha absolutamente nada, do espírito de Abraão não tinha absolutamente nada. Eram esses. Agora, e por que eles desejavam matar a Jesus? Bom, de acordo com o texto bíblico, olha para o texto, vamos ler o texto bíblico. Então lhe responderam, versículo 39, nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Vocês procuram matar a mim que vos fala o quê? A verdade. Olha o versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais o quê? Matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então a minha palavra não está em vós, o que eu falo é o que eu ouvi do meu pai, e vocês então querem me matar exatamente porque vocês não desejam e não querem a minha palavra. Ou seja, o que incomodava esses que queriam matar Jesus
era a verdade acerca de Deus. É a verdade acerca do caráter de Deus. É a verdade acerca do reino de Deus. Toda vez que você falar de Deus, no sentido daquilo que Ele é, no seu ser, em verdade, a religião não vai permitir. Porque a religião ela tem que mascarar Deus, senão a religião não funciona. A religião, se ela falar de Deus como Deus foi revelado na pessoa de Jesus, acabou tudo. Acaba o domínio dos poderosos, dos líderes sobre as pessoas, acaba a política, acaba o poder, acaba tudo. Fica só o amor, a piedade, a misericórdia, o perdão. Vocês não lembram lá daquele camarada que passou a vida inteira lá junto à porta formosa do templo, né, pedindo esmolas? O camarada era cego, a vida inteira cego no templo pedindo. Ninguém se incomodava com os cegos. Dava ali uma moedinha para o cego, está tudo bem. No dia que o cego fora curado, que ele entra no templo para dizer que ele fora curado por Jesus, o que fizeram? Debateram com ele por uns 5 minutos e depois o expulsaram do templo. Ou seja, no templo é lugar de cego. Templos religiosos é um lugar para cegos. Ninguém pode enxergar em templos religiosos. No dia que enxergar, está fora. Não tem como ficar. Por quê? Porque aquele que enxerga, ele fala a verdade. E não se submete mais aos ditames de uma religião falsa, hipócrita, de domínio sobre os homens. Então, exatamente o que está colocado aqui, versículo 39. Então responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvir de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras não de Abraão, mas de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então eles queriam agora se identificar com o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E daqui, abre seus olhos, vocês logo percebem que existem 2 pais. Tem um pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro, e o pai que os homens criam em suas mentes e conferem a ele aquilo que eles querem conferir. Então não basta você dizer: Pai nosso que estás nos céus, se você se dirige a uma criatura que você próprio criou e imaginou na sua cabeça. Porque o pai fez isso. Qual o pai você está falando? De que pai? Do pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou de um pai criado na sua cabeça? Você percebe que aqui, quando os judeus dizem aqui, olha, versículo 40, né? Ou 41, nós não somos bastardos, temos um pai que é quem? Que é Deus. Então eles tinham um pai que é Deus. Na mente deles, no entendimento deles, a quem ele servia, um pai que era Deus. Agora, Jesus diz assim, replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar. Ou seja, os verdadeiros filhos de Deus amam ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E como os filhos procedem segundo o Pai, não demonstrei agora há pouco que o princípio da filiação é que eles reproduzem as obras do Pai? Mostrei em Mateus, mostrei aqui em João. Logo, Jesus fala: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me havíeis de amar. Qual a relação do Pai em relação ao Filho? Não é de amor? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês haveriam de me amar. A obra do Pai em relação ao Filho é amá-lo. Logo, se Jesus diz que eles não são filhos de Deus, eles não refletem as obras do Pai. Logo, eles não amam ao Filho como o Pai ama o Filho. É um jogo bastante interessante. Vamos ler novamente?
Vocês conseguem perceber isso no texto ou não? Versículo 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele mesmo me enviou. Ou seja, o Pai ama o Filho, e todo filho do Pai ama também a Jesus Cristo. Por que eles não eram tidos por filhos de Deus? Ora, porque eles não amavam o Filho, eles queriam matá-lo. Logo, se eles queriam matá-lo e não amava o Filho, o Pai ama o Filho e não deseja matá-lo. É um texto que, para mim, ele fala por si só, embora você tenha que ler de trás para frente, frente para trás, fazendo as devidas relações, para que fique claro que Jesus está dizendo que o Pai não deseja matar o Filho. Quem deseja matar o Filho são esses que se dizem filhos de Deus e filhos de Abraão, e que na verdade não o são. Qual é o princípio aqui desse texto? É que aquele que é filho de A reproduz, é o reflexo daquele que é dito seu pai. Todo filho reflete o Pai. Então, se você é filho de Deus, você ama a Jesus, porque o Pai o ama. Se você ama a Jesus, logo você não o quer matar, porque o Pai não o quer matar. Ora, se esses aqui não amavam ao Pai, não amavam o Filho, queriam matar o Filho, logo Jesus fala: vocês não são filhos nem de Abraão e nem são filhos de Deus. Vocês falam as palavras que vocês são filhos do vosso Pai. Vem a pergunta: quem é este Pai, cujo reflexo é refletido no coração desses que não amam a Jesus e desejam matá-lo? Quem é? Lê o texto, versículo 43 e 44, que dizem assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Então eles são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos do diabo. Então tem um pai aqui que está interessado em matar o filho. Tem um desejo. Ele foi homicida desde quando? Desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então está claro, aqui nós temos o diabo, pai de todos aqueles que não amam a Jesus e que desejam matá-lo. Filhos esses que refletem o sentimento e o desejo do pai deles, que é o pai da mentira e que é homicida. E o jogo aqui é: eu falo para vocês as palavras que eu ouvi do meu pai, e o pai que me enviou me ama, e ele me enviou a vocês com as palavras da verdade, e o pai de vocês, que é o pai da mentira, não ama a verdade. Então, onde houver o jogo verdade e mentira, haverá esse conflito. O conflito se instaura entre a verdade e a mentira. Há dois tipos de filhos no mundo: os filhos do diabo, porque estão firmados na mentira, e os filhos da verdade, os filhos de Deus, firmados na verdade. Onde houver alguém firmado na verdade acerca do Pai, é filho de Deus. Esse é o princípio básico. Não temos que medir as pessoas por qualquer outra coisa, senão pelo sentimento que imbui os seus corações, pelo Espírito, que os fazem viver e proceder nessa terra. Procurar pelo amor a Deus, pelo amor ao Pai, pelo amor à verdade. Esse é o princípio. Então nós vemos claramente, queridos, aqui pela Escritura, que Deus o Pai não deseja matar a Jesus. Volta para o livro para nós podermos encontrar um ponto de descanso aqui. Continua na leitura, diz assim: não foi Deus quem matou Jesus. O Pai ama o seu Filho, mas foram os homens maus e perversos
que para se aliviarem do desejo irresistível de sangue que a verdade de Cristo lhes causava, fizeram dele o bode expiatório para livrar toda uma nação da perturbação que a sua pureza lhe despertava. Mas tudo isso lhe era necessário por amor ao homem por ele criado. Então hoje nós estamos trabalhando apenas este primeiro ponto. Esta é uma das razões por que Jesus morreu. Então, lendo agora todo este parágrafo, olha como fica claro. Todo o suplício do Messias foram sofrimentos necessários em virtude de sua missão de ir ao deserto buscar a sua ovelha perdida. Não há pagamento algum exigido pelo Pai. Antes, há doação de si mesmo, entrega absoluta, com o fim de se ter de volta o filho que voluntariamente o abandonou. Não foi Deus quem matou Jesus. O Pai ama o seu filho, mas foram os homens maus e perversos, que para se aliviarem do desejo irresistível de sangue que a verdade de Cristo lhes causava, ou seja, a verdade que Cristo falava acerca de Deus, acerca do reino, a verdade incomodava profundamente seus corações. O que eles fizeram? Fizeram dele, de Cristo, o bode expiatório para livrar toda uma nação da perturbação que a sua pureza lhe despertava. Ou seja, a presença de Cristo, a pureza de Cristo, a verdade de Cristo incomodava profundamente os líderes da religião judaica de então. Mas isso tudo era necessário por amor ao homem perdido. Ou seja, ele sabia que ele enfrentaria tal oposição desses homens perversos. Ele sabia claramente, tanto é que na própria Escritura, lá em Atos capítulo 4, na oração de Pedro, Pedro vai dizer: olha, Deus entregou Jesus nas mãos de Herodes, Pôncio Pilatos e dos líderes de Israel, para fazerem com ele tudo que a sua mão predeterminou. Ou seja, Deus os entregou. Porque Deus poderia não ter deixado, sim ou não? Tem impedido que esses homens maus o tomassem, o prendessem, o matassem, mas Deus o entregou. João 10 já vai dizer, Jesus fala assim: eu entrego a minha vida. Atos 4 fala: Deus o entregou, ou seja, Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque eram sofrimentos necessários dessa incursão dele no mundo. Ou seja, não tinha como Jesus entrar no mundo, fazer-se homem, gerar uma nova consciência no homem e levá-lo ao Pai sem que ele fosse morto. Essa morte é uma morte que procede primariamente dos homens maus e perversos, de Satanás, da mente rebelde contra Deus, do grande dragão vermelho, do império das trevas. Então, esse é a primeira das razões. A partir dos próximos parágrafos, vamos apresentar outras razões. Então, pegue esse parágrafo, pegue essa mensagem, compreendam bem, para que vocês possam ir somando razão por razão, motivo por motivo, para que ao cabo dessa leitura vocês possam ter a clareza do porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Tá bom, queridos? Vamos parar por aqui, já são 9h40. Na próxima semana nós estaremos novamente aqui dando seguimento à nossa leitura.